por ontem, pela ausência, pela solidão que a rainha causou em vocês. Mas, infelizmente, foi motivo de força maior. Minha filha me pregou um susto, mas está tudo bem. Então, é isso. A Rainha da Solidão, um desenho poético do lugar ao não lugar. O espaço teatral é um lugar de ação, da ação é onde acontece a atividade teatral. Esse espaço é imbuído de significados, reunindo signos especializados que o determinam enquanto lugar de cena, de jogo, de espetáculo. É onde se manifesta a relação entre a cena e o espectador, né? Então, se a gente for parar para pensar na questão do espaço, como o Rancière já bem disse, todos os lugares, todas as possibilidades já foram, digamos, exploradas, utilizadas, né? Em termos de espaço. Desde o teatro primitivo, quando a gente pensa na partidinha lá do chão para organizar os rituais, as construções na Grécia, todos os grandes edifícios feitos, né? Depois a ruptura, a explosão desses espaços, a utilização dos espaços inusitados, né? A utilização de boates, de bares, enfim, há digamos, um campo bastante explorado em termos desses lugares que é considerado teatral. Na minha pesquisa, a rainha também ela tem aparições nesses espaços, mas o foco é o não lugar, né? Bom, na pesquisa, essencialmente, eu vou buscar o não lugar, como um lugar profícuo para indagar, explorar, vivenciar e questionar, né? Como o Bachelard afirma, o espaço convida a ação e, antes da ação, a imaginação trabalha. Ela ceifa e lavra. Seria preciso falar de todos os benefícios prestados por todas essas ações imaginárias. A relação das pessoas com o espaço público tem gradativamente diminuído, assinalando assim uma maior ênfase nas relações com os espaços privados, diminuindo os vínculos com as relações sociais. O indivíduo contemporâneo é resultado de uma sociedade instável e incerta, bombardeada por imagens, uma sociedade acelerada e codificada, assumindo um consumismo desenfreado, evidenciando vazios e isolamento social. As relações interpessoais vão se anulando e vai cedendo lugar para as relações robotizadas. A velocidade frenética que se estabelece e que causa a percepção de que o tempo diminui. Nossa demanda social e profissional não cabe mais nos dias. Marc Augé, fazendo referência à contemporaneidade, nos diz que essa necessidade de dar um sentido ao presente é o resgate da superabundância fatual, que corresponde a uma situação que poderíamos dizer de supermodernidade. Para dar conta de sua modalidade essencial, o excesso. É essa figura do excesso que se define na supermodernidade, na qual ele se refere ao excesso de tempo, da superabundância do presente, de espaço, da figura do indivíduo, do encurtamento das distâncias através de satélites, das imagens, meios de transporte superacelerados, bem como comunicações dadas entre lugares distantes simultaneamente aos acontecimentos, na superabundância do espaço. Quanto a isso, Augé coloca, resulta concretamente em consideráveis modificações físicas, concentrações urbanas, transferências de populações e multiplicação daquilo que chamamos não lugares. Por oposição ao não lugar, né, por oposição à noção sociológica de lugar, associada por Mauss e por toda uma tradição etnológica àquela de cultura localizada no tempo e espaço. Os não lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens, vias expressas, treinos rodoviários, aeroportos, quanto os próprios meios de transportes, ou os grandes centros comerciais, ou ainda campos de trânsito prolongado, onde são alojados os refugiados do planeta.
O não lugar que é apresentado, o não lugar que é apresentado por Auger é o espaço em que não se pode identificar histórias, identidades. Esses são os não lugares, frutos da supermodernidade. Nesse sentido, não podem ser vistos como os lugares antropológicos, não podem ser neles percebidos e encontrados memórias. O que vemos são inúmeros passantes que cotidianamente e de forma frenética circulam por esses espaços. Sendo assim, vê-se o mundo assim prometido, a individualidade solitária, a passagem ao provisório e ao efêmero. É imperioso refletir que essa condição do indivíduo fadado à solidão e ao individualismo é fruto da modernidade, que também, devido à sua invisibilidade, mediante o cotidiano acelerado do ser humano, que transita nesses espaços, mas que não vê, que não sente. E assim, por ser um local de passagem, é que leva a esses passantes, né, a redefinir esse espaço urbano. O espaço do viajante seria, assim, o arquétipo do não lugar. Auger afirma: vê-se bem que por não lugar designamos duas realidades complementares, porém distintas. Espaços constituídos em relação a certos fins, aeroportos, trânsito, comércio, lazer, e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços. Se as duas relações se correspondem de maneira bastante ampla, e em todo caso, oficialmente, os indivíduos viajam, compram, repousam, não se confundem. No entanto, pois os não lugares medeiam todo um conjunto de relações consigo e com os outros, que só dizem respeito indiretamente aos seus fins. Assim, como os lugares antropológicos criam um social orgânico, os não lugares criam uma atenção solitária. É bom que se entenda que esse passante do não lugar, de alguma forma, sempre tem que comprovar sua identidade para depois, de certa forma, se tornar anônimo. É no controle, seja do check-in do aeroporto, ou no ato de pagamento de uma compra através do seu cartão de crédito, seja através de um número de bilhete de passagem, ele tem que obedecer às regras comuns, responder de forma padrão para poder ter acesso a esses espaços. Nesse ponto, o espaço do não lugar não cria nem identidade singular, nem relação, mas sim solitude e similitude. No caso da minha pesquisa, é a apropriação desse não lugar em especial, né, que a performance vai encontrar um lugar para refletir a contemporaneidade, de tentar se comunicar com esse homem solitário, levando a arte para desenhar poeticamente esses espaços, visando estabelecer um diálogo com esse espectador. Eu tenho aqui uma poesia que a rainha fala, de Nauro Machado. Nauro Machado é um poeta maranhense, né? Quem não conhece o Maranhão, Nordeste do Brasil, que eu acho difícil, porque já soube que a plateia está bem brasileira também, né? Além dos portugueses. E o Nauro Machado, que nos deixou recentemente, inclusive, que é uma grande referência de poesia, ele fala o seguinte, a poesia que eu escolhi chama Sentença. Ó solidão, minha mãe, em toda parte do corpo, meu escalé sem esperança no oceano dos naufrágios. Só as árvores estão vivas no meu espírito que é morto. Ó sinos, pombas errantes, no bronze da eternidade. Remai tempo de amargura, as praias sem amanhã. Ó solidão, minha mãe, medusa erguida sem pai. É um poeta que marcou muito, inclusive, a minha história enquanto atriz, que no meu início de carreira a gente fazia muito recitagem de poesia, né, muitos saraus, e ele é uma pessoa que eu tenho muito amor, assim. Perdemos recente, mas está uma obra gigante aí por muito tempo. Bom, esses aqui são os 3 pontos do que eu busco, a questão do lugar ao não lugar, a criação da Rainha da Solidão e refletir a questão dessa relação dela com o público. Bom, antes de falar, eu queria só fazer também uma reflexão sobre a questão desse espectador contemporâneo. Pensar o espectador na contemporaneidade é refletir sobre a relação das pessoas inseridas nele. Para assim podermos
atingir um sentido, uma significação. Vivemos numa sociedade interligada pelas supercomunicações, o tempo que nos é dado é fragmentado, acelerado e codificado, é o tempo das grandes indústrias, dos grandes consumos, das grandes tecnologias. A aceleração aqui se manifesta como uma multiplicação de acontecimentos, gerando assim a necessidade de buscar sentidos. Uma reflexão pertinente que eu gosto muito é do filósofo chamado Peter Paul Pelber, que ele nos diz o seguinte, num artigo dele chamado Biopolítica, ele fala assim, que quando a vida é reduzida à vida besta em escala planetária, quando o niilismo se dá a ver de maneira tão gritante em nossa própria lassidão, nesse estado hipnótico consumista do Bloom ou do Homotários, cabe perguntar o que poderia ainda sacudir de tal estado de letargia. E cabe perguntar se a catástrofe não estaria instalada cotidianamente no nosso niilismo do dia a dia. Ele se refere a esse homem contemporâneo como um cyberzumbi. Né? Parece que nós morremos e nós nem nos percebemos que estamos mortos. Né? Quanto ao processo de criação da rainha, por que rainha? Né? Essa é uma inspiração bastante da minha estadia aqui em Portugal. É um país que gira em torno dessa questão monárquica, tantos palácios, tantos castelos, tantas ruas com o nome de rainha. Tem uma associação também feita quanto à cultura luso-brasileira, né? A rainha está presente em várias manifestações populares no Brasil, maracatu, divino, e para mim ela é uma figura imponente, né? É um personagem marcante que caberia àquilo que eu estou buscando para criar. Por que solidão? A solidão, para mim, ela é o maior, digamos, sentimento que a contemporaneidade traz. Eu acho que por mais que hoje nós tenhamos medo da solidão, parece que o tempo todo nós estamos remando em direção a ela. É o estado de se estar só, um lugar despovoado, mas também é um estado social, né? O Leandro Carnal, professor de História do brasileiro, ele fala, vendo uma entrevista dele recentemente, ele diz o seguinte, que a vida desse homem contemporâneo é tão solitária que ele precisa estar compartilhando o tempo todo da vida dele para ele sentir que ele existe. Ele fala que essas relações, né, de rede social, de Facebook, Instagram, tudo isso é uma necessidade da gente não se sentir só. Na verdade, a gente não publica para o outro, a gente publica para a gente mesmo, porque a gente posta as nossas fotos e está o tempo todo, dependendo, digamos, da curtida dos outros, para garantir a nossa existência de que está tudo bem, que minha vida é legal, que está tudo lindo, né? Então ele fala, pois então é muito difícil você ver alguém dizendo, meu mundo caiu. Ninguém posta isso. Então ele fala que essa exibição que a gente tem necessidade é exatamente a garantia que a gente tem através do olhar do outro de se sentir bem. Como minha vida tá boa, imaginando aqueles vídeos que você faz depois, é só sorriso, nossa, como eu sou feliz, né? Pois é. Aí ele fala também que ninguém ouve ninguém, ele fala dessa relação de que na vida a gente praticamente não tem nenhum amigo ou quase nenhum amigo, que você realmente mantém essa relação de tato, de ir para um barzinho tomar um chopp, mas no Face você tem 3.000 amigos. E você tem uma relação de poder e manipulação sobre esses amigos, porque você tira e bota, deleto, adiciono. Então é uma facilidade que você tem de controlar essa, digamos, não solidão, né? Eu estou rodeado o tempo todo, isso me dá a ilusão de que eu estou o tempo todo com muita gente e que está tudo bem. Ele se refere a que a gente vive tanto a solidão individual, como a solidão a dois, a solidão a três, né? Que é a norma de todas as pessoas, essa. Cada vez temos mais dificuldade de estabelecer relações com o outro, né? Cada vez mais a gente tem medo.
É engraçado que eu estava lendo, uma amiga fez um comentário sobre uma biografia que ela estava lendo de Cecília Meirelles, e a Cecília comenta que tinha um encontro marcado com o Fernando Pessoa e que ela veio até Lisboa para esse encontro. E ele faltou ao encontro. Né? Ele faltou ao encontro, ela ficou muito triste, decepcionada. Mas depois ela encontra até no livro dele, Desassossego, uma frase que eu não me recordo agora bem a frase, mas que ele fala assim, que a presença, o contato meio que desmistifica e quebra o encanto. E ele preferiu manter-se o grande poeta para ela, sem esse contato. Tem um autor também que eu tenho lido, que é o Bauman, que ele fala da vida líquida, do amor líquido, né? As relações hoje estão cada vez mais escorrendo. O Karnal até fala de que hoje em dia, por exemplo, num relacionamento, você briga, quebrou o relacionamento, acabou, vamos para outro. Ou seja, ninguém mais gasta tempo de consertar, né? Então é tudo muito descartável, é tudo muito efêmero, é tudo muito fugaz. Ele fala que todas essas relações influenciam nessa efemeridade, velocidade e esgotamento desse homem contemporâneo. Sua vida sempre será solitária, com outros solitários ao seu redor. Sempre estamos condenados, né? Quanto ao figurino da rainha. Bom, eu pensei que no meu figurino, para vestir a solidão, né, ela teria que ter algumas questões que não pudesse faltar, como, por exemplo, olhar para ela e ver a contemporaneidade, no sentido de tecnologia, no sentido das cores dessa tecnologia. Por isso, de alguma forma, ela é chumbo metalizada, o figurino. Aquele aparente está mais prateado na imagem, né? Mas ele é mais chumbo. Eu queria passar a questão da suntuosidade da rainha, por isso o modelo do vestido é inspirado, né, em figurinos de rainhas. Eu queria também que, de alguma forma, ela passasse uma certa sedução, né, nesse sentido de que a solidão seduz. Nós estamos o tempo todo rumando em direção a essa solidão, como sedutora, e a própria solidão, por isso a questão do cinza, desse chumbo. Eu fiz até uma enquetezinha com os amigos, perguntando para eles, para alguns amigos, perguntando assim, se a solidão tivesse uma cor, para ti, qual seria? Né? Então, assim, eu tive várias respostas bastante interessantes, mas muitas delas foram para o cinza. E depois eu coloquei para o chumbo, porque eu acho que tem muito, com essas novas tecnologias, tem mais relação, né? Pois é, mas é interessante perceber como que as pessoas veem a cor da solidão, né? Então eu tenho pensado muito sobre essa questão da cor. Eu não queria um vestido certinho, então eu fiz uns furos, pedi para a costureira fazer uns furos para dar essa ideia de vazio, de vazamento, de que falta algo. E eu fiz por baixo uma espécie de anágua metálica, né? Que pudesse, de alguma forma, separar o vestido de mim, desse essa ideia de vazio por baixo, sabe? Era essa mais ou menos, né, a ideia que eu buscava em relação a ela. Só que nos experimentos que fizemos recentemente em São Luís, do Maranhão, essa estrutura não combinou muito bem com esses furos. A gente teve alguns problemas e também para viajar essa saia metálica deu trabalho, então já tive que readaptar para cá, para a Europa, porque essa saia é uma coisa complicada de embarcar no avião, né? Então ele já está mais como remendo, está uma outra proposta, mas para um outro momento. E por fim, a coroa, né? Que é um símbolo de imponência da rainha, significa, acima de tudo, o poder, né? E só que é como passar essa ideia do poder através da ideia da solidão, o poder dessa solidão, como, né? Então eu conversei com um artista plástico lá do Maranhão chamado Juara,
A gente buscou muita possibilidade de material, porque eu dizia para ele que eu queria algo perfurante, algo que agredisse, que desse essa ideia, né, de perfurar, de dor, de agredir visualmente. E eu terminei no ateliê dele vendo um cavalo de pregos, que eu achei fantástico. E aí a coroa, vocês já vão ver em outras fotos melhor definida, ela traz isso, né? Metal, ferro, prego, com essa ideia de ferir, perfurar, trazendo essa ideia da solidão como um estado doloroso, tá? Ok. Nas não férias que fui ao Brasil agora, em janeiro, eu já comecei a fazer os experimentos práticos dela. Aqui é no aeroporto, lá de São Luís, Marechal Castelo Branco. Esse foi o momento mais de conquista, digamos assim, por ter conseguido entrar no pátio das aeronaves. Isso é uma coisa muito complicada em qualquer aeroporto de qualquer lugar do mundo. E depois de muito choro, eles deixaram né, chegar perto dos aviões, até porque a coroa já configura uma arma para eles, né? Então foi com segurança. E solidão é perigosa. Vestido assim não há como fugir. Realmente. Não tem como disfarçar, é verdade. Pois é. Não passa mesmo. E com essa nágua aí de metal, então, aqui na entrada foi um momento bastante interessante, porque as pessoas estavam no desembarque, desembarcando e tomavam aquele susto, né? Com essa imagem bem na sua saída. É muito interessante essa relação de você perceber a incidência de uma performance no lugar que ninguém está esperando, porque assim, a Rainha da Solidão, ela não é uma apresentação, tudo bem que falar formalizada, performance já agride, né? Porque ela rompe isso também, mas ela não é uma apresentação, ela é uma aparição, né? Entrou na programação, mas na verdade não era nem para, assim, seria melhor não ter sido anunciado, porque a ideia mesmo é que ela aparece sem estar sendo esperada, né? Ela chega como uma aparição. Então as reações são as mais diversas possíveis. Tem um outro momento, mas eu não coloquei a foto, que de repente eu estou fechada com um monte de celular, né? É impressionante, todo mundo tirando foto. Registro, lembro sempre daquele texto do Benjamin, que ele fala de experiência e pobreza, né? Se eu não fotografo, eu não vivi aquilo, não existe. Outro momento do pátio com as aeronaves. Essa aparição é para os funcionários, né? Porque aqui, quer dizer, no aeroporto tem um vitral, né? Uma parte de vidro gigante que dá para você fica, digamos, tomando um cafezinho, olhando as aeronaves, né? Aterrissando, decolando. Então tinha muita gente lá nos vidros também olhando nesse momento, que é aquilo, né? Pronto. Aqui essa imagem já é na Rua Grande, o centrão mesmo de São Luís. É uma rua de comércio, é a mais movimentada, né, de lá. E daí, assim, para ver mais detalhado essa ideia da coroa, ela de propósito não é pintada para ter esse material mais cru, apesar de ter cortado aqui. Isso aqui também no centro é o que eles chamam lá de come em pé. Quem é brasileiro, principalmente do Nordeste, ouve muito essa expressão, né? São os lugares mais baratos, de rotatividade, muito boêmio também. As pessoas chegam, comem e saem, né? Com exceção da boemia que fica sempre por lá, os jogos, né? Os jogos de azar, as cartinhas. Cartas que eu falo, jogos de cartas. E esse senhor me marcou muito, assim, porque era um senhor que estava todo mundo em grupinhos e ele estava sozinho numa mesa com o cigarrinho dele. Eu vi a imagem própria da solidão representada naquele senhor, né? E ele me olhava com o olho assim, estava cheio de lágrimas, não era emoção por mim, claro, mas assim, os olhos dele eram de uma tristeza, de uma coisa que me marcou muito, então eu fiquei muito tempo com ele, né? Eu fiquei muito tempo com ele, né, criando essa relação, e ele
tinha horas assim que eu via que, de alguma forma, ele sentia um certo conforto de eu tocá-lo, eu sentei na mesa com ele, né? A gente teve um momento bem interessante, a solidão com a solidão, digamos assim. Porque no trânsito, lembro da vez que eu parei o trânsito nesse dia, essa área não tem semáforo, e quando os motoristas viam a rainha, eles paravam, mesmo antes dela, longe assim da faixa, eles já estavam parando. Isso estava gerando congestionamento os lá de trás, né, que não sabiam o que estava acontecendo, já nervando na buzina. Porque mesmo essa área que eu estou, por exemplo, não passa carro, eu poderia ficar plantada aí, digamos, bastante tempo, mas eles paravam mesmo para que eu passasse. Às vezes eu atravessava e voltava mesmo só, né, criando essa relação com eles. É o mesmo lugar por outro ângulo. Aqui à frente de uma igreja, a Igreja do Carmo, lá no centro, é uma igreja que sempre me marcou muito pela presença de senhoras idosas pedintes, né, que pedem ajuda, esmolas. E nesse dia especificamente tinha uma só dessa senhora, que eu tenho um pequeno vídeo depois que eu vou mostrar, que mostra um pouco desse meu momento com ela. Que é só um detalhe embaixo. É engraçado que algumas pessoas, quando se aproximam, que chegam mais perto dela, não conseguem olhar, né? Há uma certa incômodo. Quando você está mais longe, tem algumas imagens que eu percebi pelas filmagens, quando ela passa mais longe, as pessoas se sentem mais confortáveis de olhar. Quando vem na direção, é o desconcerto, né? De não ser visto, de não haver essa troca. Aqui pode ver que as pessoas estão em cima, bem próximo dela e evitam esse contato. Mas tem reações das mais diversas. Esse aqui, por exemplo, fiz questão de botar uma foto desse senhor, porque até proposta de casamento eu recebi. Né, eu fazendo, na Rua Grande também, ele vende, a banquinha dele me interessou, porque ele vende muito controle remoto, muitos acessórios, né, de tecnologias. E ele me questionava o tempo todo porque eu era tão séria, porque eu estava tão triste, que ele poderia me tornar a mulher mais feliz do mundo. Então, assim, foi uma figura interessante nessa troca, nessa relação, né? Com ele ainda consegui manter essa relação. Aqui é no fluxo dos ônibus. É interessante que todos os motoristas buzinaram. Eu achei engraçado isso, assim, eles olhavam, meio que paravam, os passageiros também, né, olhavam e buzinavam. Tá bem? Aqui a Praça Deodoro, lá de São Luís, aquela praça central, bem popular, que tem um número de transeuntes, digamos, bastante grande durante todo o dia. Paragem de ônibus lá. Eu só tentei, não consegui entrar, a saia não deixou. Fui barrada pela própria estrutura, não conseguiu passar. Aqui eu já praticamente saí do personagem, já estava praticamente quase rindo, porque as três pessoas, mais uma da próxima imagem, assim, só faltaram me levar para casa e me botar no colo, né? Porque eles diziam que não entendia como é que eu poderia ser tão só, como é que eu poderia ser, né? Porque em alguns momentos eu falava algumas, eles sabiam que eu era a rainha da solidão, e eles não concebiam isso, o menino dizia, mas como que tu pode ser a rainha da solidão? Tu não pode ser, eu tenho certeza que tua vida não é assim. Eles falaram muitas coisas para mim, né? E começaram meio que me acompanhar em algum trajeto. E essa senhora, ela me arrumava, cada parada minha, ela me arrumava, cuidava de mim. Então, assim, tem das reações, né, dessa troca, a participação efetiva aí do espectador na performance. Aqui é na estação portuária da gente, na beira-mar. Lá teve um momento também com
os barqueiros, os pescadores, e tem uma outra parte que também tinha pessoas esperando para a travessia. Um dia eu fui em São Luís, esse aqui é o cais que faz travessia para uma cidade histórica chamada Alcântara, então está sempre movimentado com turismo. Aqui em frente a esse cais, na Praia Grande também, sempre os carros, muitos passam, param, muitos falam, né? Falam de todo tipo de coisa relacionada a ela. Inclusive até a rainha do carnaval, né? Estava a véspera, janeiro para carnaval, fevereiro, tinha de tudo. Aqui também no mesmo lugar. Que é o centro histórico da gente. Tem muita semelhança aqui, né, que foi tudo feito pelos portugueses. Eles chamavam da Lisboa brasileira, o nosso centro histórico. Tá? É conhecido como Praia Grande, o bairro da Praia Grande. E aqui foi uma das últimas ações que a gente fez, que foi lá. Pronto, agora eu vou mostrar um vídeo bem curtinho. Acabou de ouvir? Só trazendo aqui rapidinho são os créditos. A fotografia, né? A fotógrafa que me acompanhou durante todo o processo foi a Carolina Libério. A fotografia de fundo que eu utilizo nas filmagens é do Pedro Araújo, a coroa do artista plástico chamado Ojuara. E eu encerro com uma frase da Chavela Vargas que fala o seguinte: a solidão não me fragiliza, me fortalece, me enche de algo curioso que me nutre, me fala da noite, me fala de contos, histórias que são verdadeiras. É isso.
Cássia, eu fiquei só com um aspecto, achei muito interessante a abordagem, que é a construção dessa ideia da solidão a partir da superabundância. Mas eu fiquei só com uma lacuna aqui, uma dúvida, quando você fala da dimensão, me recordo se é exatamente isso, se eu estiver errado, você me corrija, que você distingue um espaço que você acaba tratando como antropológico. É isso? Não, na verdade, o não lugar é considerado como um não antropológico, pela questão de não ter, isso da parte do Marc Augé, que ele fala que não tem memória, não tem identidade, porque Sim. É passante. Então, porque essa sociedade urbana, né? Porque eu acho que eu fiquei um pouco com a dúvida e a generalização do espaço definido. Quer dizer, se eu penso no espaço urbano como espaço que não deixa vestígio realmente, que é de passagem, que uma identificação é estabelecida só quando você se converte em consumidor, né? Isso faz com que exista uma ausência que se presentifica quando você exerce essa função e uma exclusão absoluta de quando você não é consumidor, né? E que isso tem uma dimensão muito delimitada e claro que eu acho que todo esse estranhamento provocado no ambiente urbano, para mim, é muito claro, mas não sei, eu não sei se você trata que essa matriz urbana, se ela se estende para uma ideia de solidão, vamos dizer assim, quase que de uma fatalidade solitária da humanidade. Quer dizer, não sei se chega a esse nível de generalização, entende? Eu fiquei um pouco em dúvida aqui da tua questão. Mas, bom, assim, quando fala no urbano como um todo, eu ainda acho que dentro dessa questão dessa apresentação, ainda não vejo, então, tanto quanto não lugar, porque, por exemplo, nas ruas em geral, eu acho que, por exemplo, eu estou numa rua grande, a presença do teatro de rua. Tu tá entendendo? Assim, nesse sentido, do não lugar, eu acho que é mais específico do que o urbano em si. Né? O urbano angaria um todo. E eu acho que quando o Augé fala exatamente do não lugar, ele se refere a mais por exemplo, quando você pensa no aeroporto, você pensa numa pessoa a tua relação com o aeroporto não é muito, digamos, humana, é mais de placas, um bilhete na tua mão e uma identificação que você está o tempo todo codificado. É placa, banheiro para ali, placa, check-in, placa, é como se um papelzinho na tua mão, digamos, de cartão de embarque, te desse esse acesso para se relacionar, digamos, para você passar por aquilo tudo, entendeu? E você pode passar por isso de certa forma solitário, né? Eu não sei se eu disse que tu... Não, eu acho que é isso, essa definição que eu acho que na verdade... porque ela fica mais... O próprio Augé, quando fala disso, me inquieta também, porque eu acho que as coisas estão... Os territórios se fundem entre uma coisa e outra, então eu acho até perigoso definições, digamos, fechadas em relação a isso. Na incidência dela, por exemplo, dentro das aeronaves, né, lá no pátio, por exemplo, ali é um espaço que não é de apresentação, é um espaço completamente onde você não tem a ideia de que possa aparecer algo artístico. Num saguão de um aeroporto, sim. Eu já cansei de chegar, por exemplo, em Fortaleza e ter apresentações, né? Você chega no São Luís, véspera de São João, você é recebido por um Bumba Meu Boi, né? Então você sabe que é possível, que é viável. Então o meu questionamento desse não lugar seria justamente esse espaço que não é comum, que ninguém mesmo está esperando, né? É claro que no caso da rainha, ela vai transitar desde aqui que vocês estavam esperando, né? Mesmo ela não tendo vindo, mesmo dentro do lugar que você espera formalmente a apresentação, a isso, né? Por exemplo, para mim seria um grande desafio uma apresentação dentro de um avião, mas só o embarque dessa coroa já é uma arma, eles nunca vão deixar eu transportá-la.
né? Então, assim, é um não lugar e uma certa impossibilidade disso. Então, o não lugar aqui caracterizado é um tanto mais específico porque no espaço urbano há apresentação, digamos, cotidiana de arte, né? De apresentações. O teatro de rua, ele está no seio urbano. Então... Nada do não lugar se estabelece pela relação que se constrói com ele. Dessa funcionalidade. Uhum. Por exemplo, ele fala também da questão das redes hoteleiras, né? Tipo assim, eu vou para Paris, eu não vou para o hotel de Paris. O hotel de Paris é uma passagem para eu estar em Paris, né? Então ele fala dos hotéis como não lugar. E seria interessante, né? Bater na porta do teu quarto e lá vai aparecer a rainha. Ou seja, seria no mínimo muito inusitado uma apresentação, né? Eu não digo nem no saguão de um hotel, porque é comum também, mas dentro dessa relação tua, individual, solitária, ali que tu está dentro do teu quarto, né? Acho que o não lugar daqui ele fala, por exemplo, no centro comercial é um não lugar. Sim. Se supõe. Sim. Mas eu acho que é mais não pode ser uma coisa fechada, como ele denomina o não lugar. É muito difícil determinar o que é um não lugar e o que é um lugar. Porque depende, se calhar há uma pessoa que viveu a história mais maravilhosa do mundo na passagem no aeroporto. Não, mas e para ele, será que aquele é um não lugar? Não, eu estou me pegando justamente a uma ideia de como é tratado no aspecto generalizado, né? Essa que é a localização do não lugar. Entende? Porque o que eu quero dizer, há uma tendência do não lugar dentro de uma lógica urbana, né? Isso para muito claro, mas, por exemplo, dentro do próprio, e acho que está respondido, quer dizer, dentro do próprio não lugar, que é tendencialmente o espaço urbano, você tem encontros como, por exemplo, a feira ali, que se apresenta ali, né, onde o camelô, né, que é a pessoa que teria mais excluído da lógica de consumo, mas ele tem uma relação que se estabelece de maneira mais concreta. Sim. Né? Assim como espaços que seriam espaços talvez não urbanos, mas acho que o ponto que fica claro é essa de que é um lugar onde não se estabelece relação. Eu acho que é um lugar, quando eu penso num lugar, desculpe, Sim, porque é um tema que eu também trabalhei em vários espetáculos, o que é um não lugar. E às vezes eu também penso que o não lugar tem a ver com aquele lugar que pode ser igual aqui, em Madrid, em Tóquio, o centro comercial é igual. Não identificas que estás em Paris. Um hotel é igual. Eu vou a um hotel. É igual aqui, é igual em Tóquio, é igual em Nova Iorque. De repente parece que está sempre no mesmo sítio. O aeroporto, o shopping. É sempre igual. E é sempre igual. Parece que não tem características próprias. É como se estivesse sempre numa sala de fumo, como eu digo, não é? As salas de fumo dos aeroportos são muito interessantes, porque são... Ok, aqui vão fumar. Fechamos. E é sempre igual, não é? Em qualquer sítio. É a mesma coisa que acontece. Tu vais ao mesmo quarto de um hotel, ou tu vais a uma cidade e dizes, parece que estou em Lisboa, mas estou em Paris, mas é igual. O shopping é igual, as cores são iguais, as luzes são iguais. Não muda. O hotel é igual. Os lençóis são iguais. De repente é tudo igual. uma reprodução enlatada. Se este que é o meu lugar não identifica, não tem vida, não tem nada que me ponha no contexto do sítio onde eu estou. Mas eu acho também que essa posição do não lugar está super relacionada com quem visita. Tal como tu estavas a dizer, assim, alguém que se apaixonou na porta de correr do aeroporto de Lisboa, essa porta de correr, ou seja, qualquer pessoa que trabalhe lá, e às vezes a gente vê isto, seja internet, ou o que seja, achamos todos que estamos num quarto igual ao que tivemos, mas depois vamos ver o quarto do nosso companheiro, que está exatamente no quarto ao lado, e somos surpreendidos porque o quarto não é de todo igual. Se a gente estiver lá uma noite, achamos que é igual. Ao fim de uma semana, os quartos já são completamente diferentes e não é porque eu intervi neles, é porque... Isto só porque eu acho que... Eu estava com a mesma questão, porque eu confesso que não concordo muito com estas noções todas do lugar e do não lugar. Acho que é uma interpretação, mas a gente se calhar não está aqui a discutir isso, porque acho que parece-me que, por mais que... E era uma pergunta que eu te queria fazer, acho que parece que foi super importante no desenvolvimento destas ideias, a questão do lugar não lugar. Mas a mim parece-me
felizmente, do meu ponto de vista, ultrapassou completamente essa questão. Ou seja, é incrível as fotografias na pista do aeroporto, para mim, do ponto de vista plástico, mesmo assim, é mesmo raro ver isto, podias fazer isto em Photoshop, mas isto é mesmo assim impressionante imaginar o que é que terá sido estar na sala de espera e aparecer uma rainha de chumbo a passear, provavelmente cheia de gajos à volta, né? Não havia estar sozinha como estava ali na fotografia, né? Devia estar gente do aeroporto. E a minha pergunta é, se achas que depois disto tudo, essa questão toda do lugar e do não lugar ainda é tão pertinente, ou se continuasse agora daqui para a frente a apresentar isto, havia questões novas que isto levanta? Como é teu nome? João. João, olha só. Para te falar a verdade, por exemplo, quando você começou a falar dessa questão, né, todo mundo aqui falando do lugar, do não lugar, é realmente uma questão de quem se coloca diante do quê. Porque, por exemplo, no aeroporto, para quem trabalha na pista de pouso, é um lugar. Ele não é passagem, eu vou para lá, o meu cotidiano, eu trabalho todo dia, eu carrego mala, para ele não tem nenhum tipo de relação de não lugar. Então, concordo plenamente, assim, essa questão é puramente, né, de conceitos né. E no início, a coisa estava muito focada no não lugar, depois ampliou para o lugar ao não lugar, e eu não sei o que vai, para onde vai, né? Porque ela começou, a Rainha da Solidão, apesar de eu estar trabalhando ela há um tempo, ela nasceu agora, em janeiro, então ela está no início do processo dela, né? A gente tem quase 3 anos, digamos que para tese juntas, aí para ver, então, por onde ela vai, o que vai acontecer, por onde vai, eu não sei, no final, nem se entra num tema, entendeu? Talvez não seja a coisa menos importante, de fato. Então, realmente está em aberto. No dia 11, ela tem uma participação, por exemplo, numa exposição em Paris, numa galeria, na Casa de Portugal. É uma galeria formalizada, que as pessoas estão indo para ver arte e ela vai estar lá. Então já foge, né, a essa proposta. Para muita gente uma galeria é um não lugar. Para muita gente, eu diria, para a grande maioria das pessoas no mundo, uma galeria é mais um espaço todo branco que ninguém compreende. É verdade. Pois, mas eu falo assim, a galeria enquanto uma reunião de obras de arte, né? Você vai numa galeria e você vai ver arte, então é normal que você tenha uma apresentação artística. Então se espera por isso, então eu falo mesmo nesse sentido. Ambiente de apreciação. Pronto, exato. Por acaso tenho uma curiosidade só, não tem a ver propriamente com o lugar, que é, não percebi muito bem se a presença da rainha se anunciava assim desta forma fantasmagórica ou se dizia alguma coisa e qual é que era e quando é que ela decidia de facto entrar em contacto com os transeuntes. Interessante. Isso não está muito claro para mim. Pronto, por exemplo, também não é muito claro para mim. Se o olhar dela procurava as pessoas ou não. Isso aí também é um processo que ainda está em construção para mim, né? No início eu não conseguia falar nada porque eu acreditava que ela não tinha que, né? Era fantasmagórico, era uma aparição, né? Mas depois com o contato com o público e a manifestação dele me cobrando, perguntam, quem é você? Eu tive várias vezes essa pergunta, então não tinha como ignorar. E sim, eu sempre estabeleci uma ligação com olhares, né? Eu sempre olhei, eu sempre tive esse diálogo, digamos, né, com o olhar. E eu comecei a ser cobrada pelo próprio público, né? As próprias pessoas começaram a questionar. E aí eu comecei a sentir a necessidade de dar uma fala para ela. Então ela começa já dizendo, eu sou a rainha da solidão. Então para alguns eu só digo isso, para outros eu recito a poesia do Nauro Machado. Então, na verdade, é um experimento, cada lugar que ela vai é uma coisa diferente que acontece, porque vai depender dessa participação ativa, né? O lugar convida a ação, né? Então, de acordo com esse convite, ela, digamos, né, se manifesta e responde.
Então, assim, não tem nada ainda definido. Ela tem um texto curto ainda, que às vezes ela diz, às vezes não há necessidade. E às vezes fala e eu digo, nossa, eu tinha que ter mais. Tanto que eu estou no processo de buscar construir mais fala, né? Mais, para ela dizer mais coisas, mas também ainda não sei bem. Ela está em processo, né? Então, quando acabar... E vem sempre acompanhada por fotógrafos e cameraman ou não? Sempre... Isso limita o espaço muito concreto. Forma-se, não é? Pronto, sempre tem acompanhamento de fotografia e de filmagens pelo Leandro, né? O Leandro é meu companheiro e ele trabalha com cinema e vídeo, ele sempre filma, ele sempre está acompanhando. Para esse trabalho em São Luís, foi a fotógrafa Carolina e apareceu um outro fotógrafo lá, o Pedro, que ele já tinha coberto outros espetáculos meus, que acompanhou no curto período, que foi essa imagem que eu gostei muito que ele fez, eu estou utilizando hoje. Fora as pessoas, né? Então, mesmo que não tivesse a minha equipe, as equipes estão aí. O mundo é isso aqui na mão das pessoas, né? Aonde eu chego, é rapidinho o dedinho. Chega, eu escuto os barulhinhos, né? No aeroporto teve um momento que me fechou. Eu só via celular, assim, né? Uns flashzinhos. Então, mas fora isso tem sim a equipe que anda comigo. De certa forma denuncia que alguma coisa ali aconteceu. Pronto, sim, denuncia. Não chega, digamos assim, porque quando você percebe, não é... A rainha veio lá do... A louca fugiu do hospício, tá ali, não, tem fotógrafo, tem câmera, deve ser alguma coisa aí trabalhada, pensada, né? Não é só uma fuga de um pneu da vida. Cássia, muito obrigada. Tá bem, eu que agradeço.